Provavelmente você já deve ter ouvido falar que Apocalipse 3:20 é um convite para quem ainda não aceitou Jesus. Mas será que realmente esse versículo diz isso? Será que o que Jesus está falando aqui é realmente um convite? No vídeo de hoje nós vamos separar o mito da verdade, analisando o contexto e principalmente a quem Jesus estava direcionando aquelas palavras. Então, abra comigo a sua Bíblia e vamos juntos aprender verdadeiramente o que significa este versículo. Eu sou Jason Adrian e GL2 está no ar. Muito bem, pessoal, hoje nós iremos analisar juntos e descobrir o que é, na verdade, abra a porta do seu coração. Para quem Jesus está falando isso? Vamos descobrir o que é verdade, o que é mito, o que a Bíblia diz e o que muitos diz que a Bíblia fala, que na verdade ela nem sequer cita, tá bom? Então, Apocalipse 3:20, o mito e a verdade. Apocalipse 3:20, todos nós sabemos aqui que é uma das passagens mais citadas e a mais mal compreendida da Bíblia, ou uma das mais mal compreendidas da Bíblia. O que Jesus realmente estava dizendo à igreja em Laodiceia, ou seja, só por aqui já conseguimos ver a quem a mensagem estava sendo endereçada. Então não é algo universal, é algo com uma finalidade. É uma mensagem aqui que é específica para alguém, ou seja, ela está sendo direcionada a um público-alvo. A interpretação mais comum que muitos têm aqui de Apocalipse 3:20 é exatamente como se Jesus aqui fosse um pedinte, ou seja, é um Cristo passivo que está esperando a permissão humana para entrar na vida das pessoas. Inclusive, é muito comum nós vermos alguns pregadores, né, quando, provavelmente ali há algumas pessoas que ainda não são convertidas em Cristo Jesus, quando tem cruzadas ou culto ao ar livre, que é uma mensagem mais aberta, é muito comum as pessoas falarem o seguinte para as pessoas: "Olha, Jesus só quer uma oportunidade, abra a porta da sua casa, né, abra a porta do seu coração, abra a porta da sua vida para Jesus entrar". E aí a pessoa começa a se empolgar, começa a falar coisa que a Bíblia na verdade não diz, e aí acaba passando a interpretação errada daquilo que realmente Cristo está dizendo. Então, essa aqui é uma das mensagens mais comum, né, que nós vemos as pessoas pregarem. Uma outra vertente que também é muito utilizada é no foco da evangelização, ou seja, em algumas situações é que o versículo ele é usado quase que exclusivamente para chamar não cristãos à conversão. Olha a maneira que as pessoas utilizam a Bíblia e manejam a Bíblia. Inclusive, a própria Bíblia Sagrada nos diz que nós temos que manejar bem a palavra de Deus. E fazer isso aqui dessa forma não, não é bem assim, certamente um manejar bem, né? Mas é falar aquilo que eu entendo, né? Aquilo que vem na minha cabeça, aquilo que vem na minha mente. É dizer Deus está dizendo sem Deus não está falando e por aí vai. Então, o foco na evangelização, em algumas situações, é um dos meios pelo qual as pessoas usam para chamar pessoas que não se converteram ao protestantismo, ou seja, não são evangélicas, para conversão, ou seja, chamando aquelas pessoas que teoricamente vivem, né, sem ter a sua fé devotada para Cristo, ou seja, vivem no mundo, né, chamar essas pessoas para se converterem. Então elas usam esse versículo como se fosse um convite para converter cristãos, quando na verdade
anda muito longe disso. Nós vamos já já aprender junto o que significa, tá bom? A porta trancada, ou seja, a ideia de que Jesus não pode entrar sem que primeiro abramos a porta. É muito comum nós vermos isso aqui. Olha, se você não abrir a porta, Jesus não vai fazer parte da sua vida. Se você não abrir a porta, Jesus não vai fazer parte da sua família. Se você não abrir a porta, Jesus não vai andar com você. Jesus não vai estar direcionando a sua vida. E, na verdade, não é bem por aqui. Agora, exegeticamente falando, nós vamos compreender de fato aqui o que, na verdade, esse versículo quer nos ensinar. Nós vamos aprender aqui o contexto por trás dessas palavras de Jesus. Bom, ou seja, não é sobre salvação individual. Por quê? Porque o versículo, em momento nenhum, descreve o convite inicial a Cristo. Em momento nenhum dessa passagem bíblica nós vemos esse convite aqui de forma explícita e muito menos implícita. E Jesus está falando da sua própria igreja, ou seja, a porta é da congregação, não do coração do incrédulo. Percebe a diferença? Que o que na verdade está sendo dito aqui não é algo sobre o ser humano, mas é algo sobre um povo que até então não tinha permitido que Cristo viesse a se juntar a eles. Isso nós vamos entender no decorrer desse estudo juntos. Nós vamos aprender verdadeiramente o que é isso. Uma advertência severa, ou seja, não um pedido desesperado, ou seja, um chamado ao arrependimento. Irmão, se você não abrir hoje a porta do seu coração, pode ser a sua última oportunidade. Pode ser que você não encontre mais outra chance como essa. A pessoa já começa a usar aí as suas neuropsiquiatria, né? Por aí vai. Pra, em um momento de desespero, né? Fazer com que a pessoa, às vezes até sem a própria vontade, aceite a Cristo Jesus. Quando o versículo não se trata de convite, né? Não se trata de arrependimento. O contexto e a igreja em Laodiceia. Agora nós vamos entrar aqui no direcionamento da mensagem, ou seja, no foco para quem aquela mensagem estava sendo direcionada. Próspera e autossuficiente. Para quem já leu, para quem já em algum momento ali de estudo, né, estudou sobre a Laodiceia, vai entender que Laodiceia era uma igreja, na verdade era uma cidade rica, famosa por bancos, tecidos negros e uma escola de medicina, ou seja, era uma cidade que, economicamente falando, era boa, era uma cidade que ela tinha uma estrutura formada, mas essa autossuficiência acabou sendo ali exatamente o que fez com que Laodiceia essa mensagem fez com que Laodiceia viesse a ser uma igreja autossuficiente, né? Como se ela não precisasse ali de mais nada. Além disso, ela também tinha ali um orgulho espiritual, ou seja, a igreja declarava: sou rico, tenho prosperado e não preciso de nada. Ou seja, o orgulho espiritual já tinha tomado conta do coração, ou seja, a mente daquelas pessoas, ao ponto delas se acharem uma igreja ali autossuficiente para não precisar de mais nada. Nos dias de hoje nós diríamos que todos eles já eram anjos, né? Já poderiam subir para o céu, porque já não precisava de mais nada, pode ir para o céu que é anjo. Então, naquele tempo era uma igreja que ela estava com esse orgulho elevado, né? Estava com esse complexo aí de superioridade.
Porém, o estado real de Laodiceia era um estado miserável, ou seja, Jesus ele diagnostica a igreja, o povo como miserável, pobre, cego e nu. A autopercepção era uma ilusão específica daquela congregação. Enquanto eles se achavam autossuficientes, né, se achavam bons ao ponto de não precisar de mais nada, Jesus ele diagnostica aquela igreja como uma igreja miserável, como uma igreja pobre e nua, porque a autopercepção naquele momento já tinha invadido o pensamento daquelas pessoas para elas chegarem até esse ponto. Aqui eu coloquei uma simples metáfora da água morna só para a gente entender um pouco, na verdade, o que significava aqui para Laodiceia. Primeiro, nós podemos ver que a cidade ela recebia água canalizada de fontes termais distantes e, ao chegar, estava morna e poluída, ou seja, inútil para beber ou para banho terapêutico. Aí nós temos uma imagem só para simbolizar mais ou menos essa parábola. Do lado aqui, nós temos a água fria, né, que é Hierápolis, nós temos a água quente, que é Colossos, e em Herápolis, que está representada aqui pela água fria, é uma água que ela é mais refrescante e por conta disso ela também é útil para consumo próprio, né, útil para beber. Já a água ali em Colossos, que é representada pela água quente, ela é uma água terapêutica, ou seja, ela tem também uma função, na qual sua utilidade é bem e muito usada para a cura. E nós temos finalmente Laodiceia, que é a água morna, ou seja, ela é inútil, provoca náuseas, é uma água que nos faz vomitar da boca para fora, de dentro do nosso interior para fora, ou seja, essa não serve literalmente para nada, tá bom? E Jesus, ele usa essa imagem local para dizer: você é inútil para o reino. Inútil para o reino. Por que eu coloquei inútil entre aspas? Porque essa inutilidade, ela se dá por conta da própria autopercepção de autossuficiência daquelas pessoas e por conta delas já achavam que não precisava de mais nada, ou seja, elas estavam muito autoconfiantes em si e criaram dentro das suas mentes uma ilusão da realidade que, na verdade, era apenas algo fictício criado ali pela mente de cada uma daquelas pessoas. Ou seja, a inutilidade dela não era porque de fato, elas eram, né, porque para que elas viessem a se tornar novamente inútil, bastava que ela abrisse os seus olhos, tirasse a sujeira espiritual naquele momento, percebesse de fato que é a realidade, e aí elas encontrariam o seu valor, não no seu egoísmo, no seu orgulho espiritual, mas elas encontrariam o seu valor na pessoa de Cristo e de Jesus, tornando-se automaticamente útil para o reino. Bom, agora nós vamos aqui para uma análise breve de Apocalipse 3, dos versículos 14 até o versículo 20, né, os principais pontos aqui. Inicialmente, nós temos o versículo de número 16, que é onde Jesus se apresenta como o Amém, ou seja, a verdade definitiva, e julga a mornidão daquela igreja. No segundo momento, nós temos o versículo 17, que é apresentado aqui um diagnóstico, ou seja, Jesus ele fala sobre a falsa riqueza e a autoconfiança espiritual, ou seja, a igreja ela não vê sua própria miséria. E no versículo 18, nós vemos aqui Jesus dando um conselho divino, ou seja, buscar ouro provado, vestes brancas e colírio. São recursos espirituais reais para fazer com que aquela igreja volte a abrir os seus olhos e encontrar a sua fraqueza, mas principalmente a sua utilidade para o reino na pessoa de Cristo Jesus.
E no versículo 20 nós temos aqui o chamado ao arrependimento e a promessa de comunhão que será restaurada pela ceia. Então são 4 momentos aqui que nós separamos para vermos um pouco do contexto, mas principalmente a ideia central aqui desse versículo, que não é um chamado ao arrependimento para quem ainda não se converteu a Cristo Jesus, tá bom? Não é um chamado para o pecador se arrepender dos seus pecados e vir para Cristo, mas é sim uma mensagem direcionada para um público em específico, determinado ou determinante por um contexto local daquela época. Agora nós vamos ver aqui o significado do bater a porta, tá bom? É na verdade aqui uma batida de disciplina, ou seja, não é um convite gentil, mas sim um ato de julgamento amoroso sobre uma igreja que o expulsou, ou seja, tirou Jesus do seu meio e o jogou para fora. É um chamado à missão, ou seja, Jesus convoca a igreja de volta ao seu propósito original, abandonando a complacência. E o Senhor está do lado de fora, ou seja, a igreja havia substituído a presença de Cristo por atividades religiosas, mas principalmente vazias. Fazer movimento, fazer eventos, fazer festa é bom, mas nem sempre é o que Jesus quer que venhamos a fazer, porque muitas atividades, muitos eventos não é sinônimo de que Cristo está dentro da igreja, de que Cristo está dentro de mim, de que Cristo está em comunhão conosco, mas em muitas das vezes, mesmo com a grande quantidade de eventos, pode ser que Jesus não esteja participando nem sequer do momento em que aquela reunião foi ali organizada para tratar sobre esses eventos festivos, sobre essas atividades religiosas. Mas o principal aqui que nós vemos é o chamado à intimidade, ou seja, a ceia. A ceia como um símbolo, ou seja, na cultura judaica, compartilhar uma refeição significava amizade, significava aliança, mas principalmente restauração. E é exatamente isso que Cristo quer fazer com todos nós quando participarmos ali daquele grande banquete, né? Daquela grande ceia celestial divina. É uma restauração da humanidade que antes era dominada pelo pecado, mas agora está livre da culpa do pecado, sendo glorificada em Cristo Jesus. A cura oferecida, ou seja, Jesus oferece o que a igreja não tinha, que era o quê? Uma visão espiritual, a justiça real e a comunhão genuína com cada uma daquelas pessoas. E a porta e a voz, ou seja, só abre a porta quem ouve a voz do chamado. Ou seja, o arrependimento é uma resposta ativa à voz de Cristo. Não tem como, de maneira nenhuma, você ouvir a voz de Cristo e não se arrepender. A mensagem central de Apocalipse 3:20, nós podemos aqui separar em 3 momentos, que é a chave, né, que é o que? O arrependimento, ou seja, é a presença real de Cristo, exige mudança de postura, não apenas de um ritual religioso, mas é a conduta, é o caráter cristão que vai ser moldado e visto ali em cada uma dessas pessoas. E no segundo momento, nós temos os inimigos da igreja, ou seja, que é a autossuficiência, a mornidão, o orgulho espiritual. Esses são aqui praticamente os 3 males de Laodiceia, né, era o que estava deixando Cristo do lado de fora, ou principalmente o que fez com que as pessoas viessem a expulsar Jesus do meio daquela congregação. E no 7 nós vemos aqui a igreja no Apocalipse, que, né, Laodiceia ela foi a última e a mais severamente advertida das 7 igrejas da Ásia.
Ou seja, Jesus ele não busca atividades religiosas, mas sim um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno com uma igreja que o coloque no centro. E para finalizar, né, é algo bem curto, bem simples, nós vemos aqui o convite que também permanece, né, para cada um de nós até hoje. Ou seja, Jesus ele não força a entrada, mas exige mudança radical de postura e o orgulho deve ceder lugar ao arrependimento. Nós podemos ver também aqui que a igreja ela é diariamente chamada ao reino, ou seja, abandonar a autossuficiência e abrir as portas à presença soberana de Cristo. E o chamado é hoje, ou seja, você ouvirá a voz e se arrependerá? A porta ainda está lá e ele ainda bate, né? Assim como Jesus queria que entrar em Laodiceia, ele não obriga, ele não força ninguém a querer ir para os céus, porque a escolha é sua. É como diz Elaine Martins, né? Uma canção aí onde ela fez uma releitura que diz que o arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe e o inferno também, e o destino da viagem, quem escolhe é você, tá bom? E para concluir aqui a nossa mensagem, o que de fato está acontecendo aqui em Apocalipse 3:20 não é um convite para um pecador se arrepender, mas sim uma exortação divina severa a um povo que tinha expulsado Cristo do seu meio, tá bom? Espero ter contribuído em alguma coisa, espero que estejamos aqui nós juntos, né, aprendido algo. E para você que ficou até o final, curte, comenta, compartilha, envie para o seu amigo, mesmo dizer que é ruim, ô, vídeo ruim, solto, viu lá? Rapaz, Vitor, viu naquela parte lá, moço, ali, pode comentar, não tem nada não, viu? E nos vemos no próximo vídeo, que Cristo Jesus continue os abençoando. Até a próxima, valeu e tchau, tchau!